Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Amanda novamente com vocês, com o projeto Enem Digital. Vamos trabalhar hoje a professora Amanda, Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, formada em licenciatura plena em Química. Estamos trabalhando juntos Química Geral e o assunto de hoje será características das substâncias e misturas. Vamos trabalhar hoje, em especial, a característica das substâncias. Professora Amanda, o que é uma substância ou substância pura ou substância química? Podemos chamar desses três nomes. Podemos encontrar esses três nomes nas literaturas por aí. Substância pura, substância ou substância química. São substâncias que têm propriedades bem definidas e constantes. Lembra que na nossa aula anterior, na nossa primeira aula, nós vimos propriedades da matéria? Propriedades como temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade, sim, são essas propriedades das substâncias que são bem definidas. Então, se eu perguntar para vocês assim, eu peguei um copo de água para saber se ela está pura ou não. Como que eu descubro isso? Vendo as suas propriedades. Coloca no slide para mim, fazendo um favor, querido. Slide, foca aqui. Quando que a água vai estar pura? Quando as propriedades estiverem bem definidas e constantes. Quando sua temperatura de fusão estiver a 0 graus, sua temperatura de ebulição a 100 graus e sua densidade 1 grama por centímetro cúbico. Se eu pego lá o cloreto de sódio, que é o componente principal do sal de cozinha, quando que ele vai estar puro? Quando tiver suas propriedades bem definidas. Que propriedades, professora? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, entre outras. Mas essas são as principais. Quando que o etanol, ele é uma substância pura? Quando tem suas propriedades bem definidas. Ponto de fusão ou temperatura de fusão, ebulição, densidade, entre outras. Mas como eu disse agora há pouco, essas são as principais. Então, pessoal, isso que me disse uma substância é pura ou não. Se eu pegar um copo de água e eu for lá e olhar sua temperatura de fusão, eu pego lá o copo de água, a de ebulição, mais fácil. E eu coloco ele para ferver e ele começa a evaporar, entrar em ebulição a 103 graus, por exemplo. Está acima de 100, professora, acima da ebulição, que é 100 da água pura. Tá pura essa água desse copo? Não. Então, não é uma substância pura. Deixou de ser pura. Tem alguma coisa ali misturada, alguma impureza. Entendeu? Então, a substância é pura quando as suas propriedades estão definidas. Ela está seguindo as suas propriedades definidas. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. Entendemos isso, professora? Fechou. Agora vamos ver aqui a curva de aquecimento de uma substância pura. Eu tenho aqui a curva de aquecimento da água. A curva de aquecimento de uma substância, ela me dá dois pontos importantíssimos. Aqui embaixo, o ponto de fusão e aqui em cima, o ponto de ebulição. Eu tenho aqui embaixo a temperatura de fusão da água e aqui acima a temperatura de ebulição da água. Isso que a curva de aquecimento de qualquer substância vai me dar. Vai me dar o quê, professora? Dois pontos importantes. Ponto de fusão é aqui embaixo. E o ponto de ebulição, esse de cima. Para substâncias puras, temperatura de fusão e ebulição já sabemos que são definidas e constantes. Na água pura, qual a temperatura de fusão dela? 0 graus. Está certinho aqui no gráfico, vocês estão vendo? Sim, professora, está aqui a 0 graus. E nós podemos observar nesse gráfico que a 0 graus existe um tempo constante, um tempo onde a água está sólida passando para o líquido. Então, ela está de sólido passando, ela fica um tempo constante passando. E ela só vai aumentar a temperatura de 0 para 1, por exemplo, quando ela passar toda para o estado líquido. Então, por isso que a gente chama temperaturas propriedades constantes e bem definidas. Por que constante? Porque ela fica um tempo constante no seu ponto de fusão e um tempo constante no seu ponto de ebulição. Está vendo aqui? Quando a água atinge 100 graus Celsius, quando ela está pura, ela fica um tempo
passando do líquido para o gasoso, e ela só vai aumentar para 101, 102, 103, 110, 120, quando passou toda a água do estado líquido para o estado gasoso. Então, as substâncias puras têm propriedades bem definidas e constantes. Por que constantes? Quando eu pego a curva de aquecimento de uma substância pura, o que acontece? Eu observo que ela tem momentos constantes. Professora Amanda, uma pergunta. Isso só acontece para substâncias puras? Sim. Esses dois pontos constantes, ponto de fusão e ponto de ebulição em uma curva de aquecimento, só acontece para substâncias puras. Não para misturas. Se eu pegar aqui a água mineral e fizer a curva de aquecimento dela, não vai dar ponto constante. Vai dar variável. Porque ela não é uma substância pura. Professora Amanda, a água mineral que eu compro, que eu pago R$8 no galão, não é substância pura, não. É uma mistura de água e sais minerais, entendeu? Não é uma substância pura, tá ligado? Fechou? Continuando aqui. As substâncias puras são classificadas em dois tipos. Substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Só de olhar essa imagem que está no nosso slide, a gente consegue identificar. A simples, professora Amanda, é tudo verdinho. E a composta é verde e amarelo. O que isso quer dizer? As simples são formadas apenas por um tipo de elemento. E as compostas por dois ou mais elementos diferentes. Vamos ver aqui a definição? Substâncias puras simples são formadas por um único tipo de elemento químico. Por exemplo, H2, gás hidrogênio. Ele é formado por dois átomos de hidrogênio juntos, H com H, que me dá H2. Substância pura simples, porque só é formada por hidrogênio. Por isso que é uma substância pura simples. Gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio. Oxigênio com oxigênio juntos, dois átomos de oxigênio juntos, que ligados me dão uma molécula de O2, entenderam? Substância pura simples, então, é formada por átomos de um único elemento químico. Mais um tipo, gás ozônio. Professora, gás ozônio da camada de ozônio? Esse mesmo. Ele é formado por três átomos de oxigênio juntos. Só tem oxigênio lá. Então, é substância pura simples. Fósforo branco. Tem 4 fósforos ligados. Só tem fósforo ligado. Só tem fósforo que forma o fósforo branco. Ele é uma substância pura simples. Relembrando aqui, substâncias puras simples são formadas por um único tipo de elemento. Fechou. E as substâncias puras compostas? As substâncias puras compostas são formadas por 2 ou mais elementos. Por isso que elas são compostas. O exemplo primordial para nós, importantíssimo até, a molécula de H2O, que está aqui no nosso centro aqui. H2O, ela é formada por quem? Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Não são diferentes? Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Elementos diferentes. Átomos de elementos diferentes ligados me dão substâncias puras compostas. Entenderam? Outro exemplo, hidrogênio com cloro me dá uma molécula de ácido clorídrico, substância pura composta. Nitrogênio com hidrogênio me dá amônia, substância pura composta. CO2, gás carbônico, carbono com oxigênio, átomos de elementos diferentes ligados, me dá uma substância pura composta. Fechou? Átomos de elementos diferentes ligados me dão substâncias puras compostas. Fechou? Alotropia. Professora Amanda, que nome esquisito. Já não quero mais assistir essa aula. Peraí, gente, agora que ficou fácil. O que é alotropia? Manda pro slide. Alotropia é quando um elemento, exemplo aqui, oxigênio, é quando um elemento, ele forma duas substâncias puras simples diferentes. Esse elemento oxigênio, por exemplo, oxigênio é o bosão da parada. Ele forma duas substâncias puras simples diferentes. Quais são elas? Gás oxigênio, que é o que nós respiramos, O2, porque ele é uma substância pura simples, formado por dois átomos do elemento oxigênio, O2. E forma também o gás ozônio, O3,
formado por 3 átomos de oxigênio também. Então, o que é a alotropia? É quando o mesmo elemento químico, nesse caso o oxigênio, forma 2 ou mais substâncias simples diferentes. O oxigênio, neste caso, forma 2 alótropos. Quem são eles? Gás, oxigênio e ozônio. Ficou fácil, não ficou? A alotropia é super fácil, gente. Professora Amanda, tem mais exemplos de alotropia? Tem. Importantíssimo, tá até que cai em vestibular, gente. A alotropia do carbono. O carbono é um elemento importantíssimo para nós. E ele tem 2 alótropos, na verdade tem 3. Tem o fulereno que não tá aqui, tem o carbono grafite e tem o diamante. Todos eles são formados somente de átomos de carbono ligados. Qual a diferença, professora Amanda? A quantidade de átomos de carbono ligados. O carbono grafite, que está no carvão, ó, e o carbono diamante. Todos eles só têm carbono só, por isso que eles são alótropos. São formados somente por carbonos. Mas eles são diferentes, professora Amanda? Totalmente diferentes. Qual o valor de um carvão? Qual o valor de um diamante? É realmente, professora Amanda, eles são totalmente diferentes, com certeza. E agora o fósforo, ele tem vários alótropos, ele tem 4 alótropos. Ele tem o fósforo branco, o fósforo vermelho, o fósforo violeta e o fósforo negro. Sora, por que eles são alótropos mesmo? Porque o fósforo, ele se liga com outros fósforos e forma vários tipos de fósforos diferentes. O que diferencia eles? A quantidade de fósforos que estão ligados. Só isso. Então, o mesmo elemento pode formar vários tipos de substâncias simples diferentes. Fechou? Fechou. Uma curiosidade aqui importante. O fósforo vermelho é o que compõe a nossa caixa de fósforo que a gente usa para riscar o palito. Importante. E o fósforo branco, se ele tivesse aqui, a gente usasse ele no ambiente, ele pegaria fogo só de ficar em contato com qualquer coisa, com o ar atmosférico, por exemplo. Por isso que ele tem que ser guardado em profundezas do oceano, porque ele pega fogo fácil, 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 fácil. Entenderam isso? Mas são formados somente de fósforo. Mas olha a diferença dos dois. Então, os alótropos, olha que importante, eles são formados pelo mesmo elemento, mas têm propriedades completamente diferentes um do outro. Fechou? Pessoal, amei nossa aula de hoje. Muito obrigada pela participação. Beijo e até a próxima, se Deus quiser. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda. Estamos juntos aqui no projeto Enem Digital, com a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Eu, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, licenciatura plena em Química, e vamos trabalhar hoje, continuar trabalhando Química Geral e substâncias puras e misturas, as suas características. Nossa aula de hoje é uma aula de exercícios. Vamos resolver exercícios. Exercício de número 1. Bora lá, pessoal. Os recém-descobertos fulerenos são formas alotrópicas do elemento carbono. Vimos alotropia. Quem lembra que é alotropia mesmo, pessoal? É quando um único elemento, forma substâncias puras diferentes. Lembra que o carbono forma 3 alótropos? Eu marquei 2 lá no meu slide e aqui falou de mais um, do fulereno. Lembram disso? Bora! Outras formas alotrópicas do carbono são carbono 13. Existe carbono 13, gente? Próximo, calcário e mármore. Eu falei sobre isso na minha aula? Silício germânico. Eu falei sobre isso na minha aula? Monóxido e dióxido de carbono. Pessoal, monóxido e dióxido de carbono, eles são produto de combustão, reação de combustão. Não tem nada a ver com a alotropia do carbono. Grafite e diamante. Qual é a resposta certa? Grafite e diamante, letra E. Com certeza, grafite e diamante, letra E, são alótropos do carbono, juntamente com o fulereno, que foi o último a ser descoberto. Fechou? Beleza. Exercício de número 2. De novo, sobre alotropia. É engraçado porque parece que é difícil, mas não é. Ficou fácil de entender, não ficou? Mas é o que é mais cobrado em vestibulares aí pelo Brasil afora. Entendeu? Por isso que eu quis que vocês entendessem bem e o que era alotropia, tá? Alotropia é um fenômeno que envolve diferentes substâncias. Até peguei esse exercício aqui de um vestibular aí do Brasil. Aí que falou, alotropia é o fenômeno que envolve diferentes substâncias. O quê? Que substâncias? Simples, formada pelo mesmo elemento químico, é isso? Vamos para as outras? Compostas. Alotropia não forma substâncias compostas.
Simples com a mesma atomicidade? Não falei de atomicidade. Compostas não formam substâncias compostas. Compostas não formam substâncias compostas. Qual a resposta certa, gente? Letra A. Simples, formadas pelo mesmo elemento químico. Fechou. Alotropia é quando o mesmo elemento químico forma substâncias puras, simples, diferentes. Fechou? Próximo. Número 3. Com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, que é chumbo, CO2, O3, CaO, óxido de cálcio e S8, podemos afirmar que todas são substâncias simples. Pessoal, o que é uma substância pura simples? É aquela formada por um único elemento. H2O é formada por um único elemento? Manda pro slide aí. É formada por um único elemento, H2O? Não, tem hidrogênio e oxigênio. Então, são dois elementos diferentes. Então, a letra A já é falsa. Já vimos que letra A é falsa. Letra B. Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples? O2 é simples, H2 é simples. Chumbo é simples, ele está sozinho. O3 é simples e S8 é simples. Todos que são formados por um único elemento são substâncias simples. Então, letra B está falsa. Letra C. Todas as substâncias são compostas? Mentira, que vimos que tem várias que são simples. Já está falsa C. Letra D. Somente CO2, CaO e S8 são compostas? S8 é composta? S8 é formada por 8 enxofres. Só tem enxofre, então é simples. Letra D é falsa. Letra E. As substâncias O2, H2, Pb, que é o chumbo, O3, que é o ozônio, e o S8 são simples? Verdadeiríssima! Qual que é a resposta certa? Letter E, letra E. Próxima. Número 4 e última de hoje, para encerrarmos nossa revisãozinha dos conceitos. Em 1996, o Prêmio Nobel de Química foi concedido aos cientistas que descobriram uma molécula com a forma de uma bola de futebol, denominada de fulereno. Lembremos que o fulereno é o quê? O alótropo do carbono, junto com o diamante e o grafite. Isso aí, professora Amanda! Além dessa substância, grafite e diamante também são constituídos de carbono. Isso mesmo. Sobre essas três substâncias, podemos afirmar que o grafite e o diamante são substâncias com propriedades físicas idênticas. O grafite que forma o carvão. E o diamante que é o uso na nossa joia que a gente compra. Não tem dinheiro para comprar não, gente, é mentira. Que os ricos compram. São iguais? Tem propriedades idênticas? Não, professor. Só de imaginar já dói meu coração. Falsa. Falsa, falsa, falsa. Letra B. Fulereno, grafite e diamante são substâncias compostas? Falsa. Alótropos são substâncias simples. Já sabemos que a professora Amanda repetiu isso umas 10 vezes. Letra C. Fulereno, grafite e diamante são alótropos do carbono. Isso, professora Amanda. Letter C. Vamos ver a D? O fulereno é uma mistura? Não, professora Amanda, é um alótropo do carbono, é uma substância simples. Falsa. E letra E, o grafite não é encontrado na natureza. É encontrado sim. Todo alótropo de um elemento é encontrado na natureza. Entenderam? Então, qual a resposta certa? Letter C, letra C. Pessoal, entenderam tudo? Muito obrigada por resolverem exercícios comigo. Gratidão pela aula de hoje. Encontro vocês na nossa próxima aula, que é continuação de características das substâncias puras, porque nós vamos entrar nas misturas. Até a próxima aula. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.